No dia em que acordei no hospital sem saber meu nome, rodeado de máquinas e com o rosto coberto do líquido vermelho, já seco, só uma coisa martelava na minha cabeça. Por que eu fui mexer com o que era sagrado? Meu nome é Renato Aguiar. Se você jogasse esse nome no Google até uns tempos atrás, ia aparecer um monte de coisa. Dono da rede de lojas Aguiar Imports, destaque da revista empresarial, case de sucesso do interior de São Paulo. Era minha cara sorrindo de braço cruzado, sempre com uma frase de efeito embaixo: foco, força e lucro. Só que o que não aparece naquelas entrevistas é que eu era um homem frio, seco, cheio de dinheiro, mas vazio por dentro. Nasci em Araras, numa casinha de 2 cômodos com goteira na sala. Minha mãe era empregada doméstica, mulher de fé firme. Rezava o terço todo dia às 6 da tarde, de joelhos, com o rádio ligado naquela voz lenta e calma dos mistérios. Eu cresci ouvindo as ave-marias misturadas com o barulho do feijão borbulhando na panela. Ela tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em cima do fogão, toda arranhada, que limpava com um pano de prato como se fosse ouro. Eu odiava aquilo. Não falava porque respeitava ela, mas por dentro tinha raiva, achava ridícula. Ficava me perguntando por que uma mulher tão boa, tão correta, tão cheia de fé, vivia naquela miséria. Nunca vi minha mãe ter uma blusa nova. Nunca vi ela reclamar também. E talvez isso me irritasse mais ainda. Aquela paz que ela tinha, mesmo vivendo na lama. Quando eu fiz 18 anos, jurei para mim mesmo: nunca mais vou ser pobre. E nunca mais vou depender de fé. Comecei a trabalhar como vendedor de calçado numa loja do centro. Era bom no papo. Vendia como ninguém. Fui subindo. Virei gerente com 23. Aos 26, pedi demissão, peguei um empréstimo, vendi o carro e abri minha primeira loja. Deu certo. Logo abri a segunda. A terceira, quando percebi, tinha virado referência na cidade. E, junto com o sucesso, veio um monstro dentro de mim. Virei um patrão duro. Exigia resultado, metas, obediência. Era daqueles que entra na loja e muda a disposição das prateleiras com raiva. Xingava a gerente no meio da reunião. Botava funcionário para fora com humilhação. E pior, me orgulhava disso. Aqui não é lugar para gente mole. Quem quiser rezar que vá para a igreja. Aqui é negócio, é venda, é faturamento. Repetia sempre. O que mais me irritava era ver funcionário misturando fé com trabalho. Já cheguei a rasgar bilhete de oração deixado no quadro de avisos. Arranquei adesivo de Nossa Senhora do crachá de uma funcionária uma vez dizendo: isso aqui é loja, não altar. As pessoas me obedeciam, mas não me amavam. E eu fingia que não ligava, mas ligava. No fundo, toda noite, deitado naquele apartamento de cobertura, com o ar-condicionado no frio e o peito queimando de ansiedade, eu sentia que estava perdendo alguma coisa. Tinha carro importado, tinha relógio caro, tinha viagem marcada para a Europa, mas não tinha uma noite de sono tranquila. Não tinha uma pessoa para dividir a vida, não tinha paz. E toda vez que a cabeça pesava, eu corria para o trabalho. Dobrava a meta, brigava mais, subia salário só para mostrar poder. Era como se eu precisasse provar para mim mesmo que aquela minha escolha de viver sem fé estava valendo a pena, mas não estava. Só que o Renato de antigamente não admitia isso, não mesmo. Achava que fé era coisa de fraco, que Deus era muleta emocional para quem não conseguia se virar sozinho, que santo era decoração de vó. E a maior zombaria que eu carregava era contra Nossa Senhora. Para que serve essa mulher de manto azul? Eu ria nas rodas de cerveja. Se fosse forte mesmo, não deixava ninguém pobre, né? E os outros riam junto. Ou fingiam rir. E eu me sentia grande, poderoso, intocável. Mas por dentro era um buraco que só crescia. E foi nesse clima, no auge da minha arrogância, quando eu achava que nada podia me derrubar, que a nova funcionária entrou. Uma moça miúda, simples, chamada Elisandra. Sorriso calmo, jeito tímido, voz baixa. No currículo, nada demais. Mas no crachá, ela trazia pendurado 1/3. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma quarta-feira quente, loja cheia, funcionários agitados, fim de mês chegando. Eu estava no meu escritório, de porta aberta, observando tudo pelas câmeras. Fazia isso direto.
Gostava de pegar os outros no erro, na conversa fiada, no cochilo escondido. Era meu esporte favorito, vigiar. A loja estava num ritmo bom, mas algo me incomodava naquela tarde. Um incômodo sem nome, uma inquietação no ar. Foi aí que olhei para a câmera do refeitório e vi ela, a nova, Elisandra, sentada sozinha numa das mesas, com a cabeça baixa. Pensei que estava mexendo no celular, mas não. Ela segurava alguma coisa nas mãos. Um negocinho azul, pequeno. Tinha vela? Não, mas tinha uma postura que eu reconheci na hora. Oração. Ela estava rezando. Repetia umas palavras baixinho, olhos fechados. Vi que, na outra mão, ela segurava um terço e uma imagem minúscula, de uns 10 centímetros no máximo. Era Nossa Senhora Aparecida, aquela que minha mãe tanto amava. Aquela que eu dizia que era só enfeite de fogão velho. O sangue me subiu, uma mistura de raiva, desprezo e outra coisa que até hoje não sei explicar. Talvez fosse medo, talvez fosse vergonha escondida, mas o que tomou conta mesmo foi o orgulho ferido, como se aquele momento íntimo, simples e silencioso fosse uma afronta à minha autoridade. "Na minha loja, não!" eu falei, me levantando da cadeira com fúria no peito. Desci até o refeitório com passos firmes. Os funcionários que estavam por lá ficaram em silêncio quando me viram. Sabiam que coisa boa não vinha. Elisandra não percebeu. Continuava ali, com os olhos fechados, os lábios mexendo devagar. Cheguei perto dela e falei, alto bastante para todos ouvirem. "Tá rezando, é?" Ela levou um susto, abriu os olhos e tentou esconder a imagem com as duas mãos. "Desculpa, seu Renato, é só um momentinho no meu horário de almoço. Eu sempre rezo aqui, não atrapalho ninguém." "Mas está atrapalhando a mim", cortei. "Isso aqui é ambiente de trabalho, não é igreja. Você acha que oração vai bater meta? Vai aumentar o faturamento?" Os outros ficaram quietos. Só olhavam, sem se mexer. Elisandra baixou os olhos. Estava vermelha, tremendo. "É só fé, seu Renato. Minha mãe me ensinou a levar a imagem comigo. Me dá força." "Força?" Ri alto. "Isso aí, se desse força, tua família não vivia de salário mínimo. Isso aí é superstição de gente atrasada. Aqui não tem espaço para bonequinho de gesso." E num impulso, sem pensar, estiquei a mão e arranquei a imagem da mão dela. Ela tentou segurar, mas eu fui mais rápido. Segurei aquela imagem pequena, gasta, de plástico, e levantei para o alto, mostrando para todos. "Tá aqui, ó! Isso aqui é tua força! Isso aqui é tua segurança! Isso aqui é tua mãe do céu!" E aí eu joguei. Joguei no lixo do refeitório, na frente de todos. Um barulho seco, um toque, que até hoje me persegue. Elisandra ficou parada. Os olhos marejaram, mas ela não gritou, não reagiu, não me xingou, só foi até o lixo. Devagar, abaixou, pegou a imagem com todo cuidado, limpou com a barra da blusa e disse só isso. "A senhora viu." Aquilo me gelou, mas eu não deixei transparecer. Bati palma 2 vezes, como quem chama cachorro. "Bora! Todo mundo pro posto! Já acabou o show de fé! Vão trabalhar! Que oração não paga boleto!" E fui embora. Mas o silêncio que ficou era outro. Era pesado. Os olhos dos outros me evitavam e até o barulho do ar-condicionado parecia mais alto que o normal. No fundo eu sabia que tinha passado do limite, mas meu orgulho dizia, fez certo, isso aqui é empresa. Se deixar rezar hoje, amanhã estão batizando estoque. Se você chegou até aqui, deixe seu amém nos comentários, se inscreva no canal e deixa seu like. Nos dias que seguiram, eu tentei agir como se nada tivesse acontecido. Voltei à rotina, aos relatórios, às cobranças, aos números. Mandei Elisandra para outra loja da rede, bem longe da matriz. Quis apagar a cena do refeitório da cabeça. Fingia que estava tudo normal, que eu era o mesmo Renato de sempre. Mas não era. Tinha alguma coisa diferente no ar, no chão, dentro de mim. Começou com uma coceira na nuca, depois uma dor leve atrás dos olhos. À noite o sono não vinha, e quando vinha era cheio de imagem ruim. Sonhava com o refeitório vazio, com a imagem de Nossa Senhora no chão, me olhando com um olhar que não era de raiva. Era pior, era de tristeza. Acordava suado com o peito apertado. E durante o dia comecei a tropeçar nas palavras. Erros bobos.
Gaguejava em reuniões. Esquecia coisas simples, como nome de gerente, número de estoque, senha de acesso. Teve uma vez que tentei abrir a porta do escritório com a chave do carro. Os funcionários percebiam. Começaram a se olhar diferente quando eu passava. Uns com pena, outros com medo. E eu me irritava. Mandava aumentar o volume da música da loja, dobrar a meta, cobrar mais, como se o barulho abafasse o que estava crescendo dentro de mim. Mas nada abafava. Naquela segunda-feira, eu tinha uma reunião com os sócios da expansão da marca. Gente grande, empresários, investidores. Era um momento que eu vinha preparando há meses. Cheguei cedo, vesti meu melhor terno, tomei 3 cafés, revisei a apresentação 10 vezes. Mas por dentro, eu já estava tremendo. Comecei a reunião falando bem, palavras certas, postura firme, mas no meio da fala, o mundo começou a girar. A luz ficou forte demais. O som ficou abafado. As letras do slide embaralharam. Senti uma queinação subir pelo pescoço. O coração disparou, a respiração ficou curta. Tentei continuar falando, mas a voz falhou. E aí veio um zumbido forte no ouvido e um escuro. Antes que alguém entendesse o que estava acontecendo, eu desmaiei em pé. Caí com tudo. Só lembro do baque. Da cabeça batendo no chão com um som seco. Depois, nada. Só a escuridão. Apaguei. Mas mesmo apagado, eu vi. No escuro da inconsciência, entre o torpor do desmaio e a dor da pancada, eu vi uma sala branca, vazia, só eu ali. E no fundo, uma mulher, de manto azul. Não andava, só aparecia. Não falava, só olhava. E de novo, não era raiva, era dor. Ela sentia dor por mim. E eu que estava ali no chão da minha alma, de terno sujo e orgulho rasgado, só consegui dizer uma coisa. Me desculpa. Fui aí que acordei. Estava numa maca, no hospital. Luz forte, cheiro de álcool, um médico anotando coisa na prancheta. O senhor desmaiou. Bateu a cabeça feio. Sorte que não fraturou o crânio, mas vai precisar de exames. Fiquei calado. Só olhei para o teto. A cena da mulher de azul ainda viva dentro de mim. No dia seguinte vieram os exames. O corpo estava bem, nada grave. Mas a cabeça, os médicos não entendiam. Me mandaram para neurologista, depois psiquiatra. Disseram que o colapso foi emocional. Ansiedade extrema, crise de pânico, estafa mental. Mas eu sabia que era outra coisa. Naquela madrugada, deitado no quarto branco, com uma faixa na testa e o corpo mole, eu vi ela de novo. Não em sonho, acordado. Uma luz fraca na parede. A imagem pequena, igualzinha à que eu joguei no lixo. Mas agora ela estava limpa, inteira e parecia brilhar. Pesquei os olhos, tentei me mexer, mas fiquei paralisado. Só consegui chorar. Não era alucinação, era ela. O hospital era silencioso. O tipo de silêncio que grita dentro da cabeça da gente. Fiquei 3 dias internado em observação depois do desmaio. A batida na cabeça não foi grave, mas a confusão mental, os esquecimentos, os tremores, as palavras embaralhadas, tudo isso fez os médicos desconfiarem de algo mais sério. Eu que sempre me achei dono do próprio corpo, dono do tempo, dono da vida, agora precisava de ajuda para levantar da cama. A cabeça doía. Mas o que mais doía era a alma. Desde aquela visão estranha, desde aquela mulher de manto azul me olhando na inconsciência, eu não conseguia mais ser o mesmo. A imagem dela não saía da minha mente. E pior, o olhar da Elisandra também não. Aquele olhar calado, carregado de dor e de compaixão, quando ela pegou a imagem do lixo, como se dissesse, você não sabe o que fez. Eu tinha destruído mais do que uma estátua. Tinha pisado na fé de alguém e agora estava sendo desmontado por dentro. Naquela manhã, ainda fraco, com o braço furado de tanta agulha e o rosto amassado de travesseiro, ouvi 3 toques leves na porta. Achei que fosse a enfermeira, mas quando olhei, era ela, Elisandra. Entrou com a mesma calma de sempre, vestida simples, sem maquiagem, com um olhar sereno que me desarmou na hora. Na mão dela, a imagem. A mesma, reconheci na hora.
A base rachada, os detalhes da pintura, até o brilho no olho da santa. Era aquela, a que eu arranquei da mão dela, a que eu joguei no lixo. Só que agora estava limpa, restaurada, inteira. Ela não disse nada, só entrou devagar, como quem pisa em terreno sagrado. Sentou na cadeira do lado da cama e me olhou. Eu soube do seu desmaio. O gerente da outra loja me contou. Senti no coração que eu tinha que vir. Eu não sabia o que dizer. Me encolhi num lençol como se quisesse me esconder de mim mesmo. Me perdoa. Saiu da minha boca sem que eu planejasse. Ela sorriu, mas não com orgulho, com ternura. Um sorriso que dizia, eu já te perdoei. Eu não vim aqui por mim, seu Renato. Vim por ela. E colocou a imagem no criado mudo ao lado do copo d'água. Quando a senhora me mandou sair da sua loja, eu fiquei triste, mas também entendi que tinha coisa maior acontecendo. Comecei a rezar por você todos os dias. Pedi para ela te alcançar. Aquilo me desmontou. Mas por que, Elisandra? Depois do que eu fiz, porque foi isso que minha mãe me ensinou. Quem ofende a fé não está bem por dentro. Está pedindo socorro sem saber. Fiquei em silêncio. Uma lágrima desceu, depois outra. Ela tirou da bolsa um terço, me ofereceu. Quer rezar comigo? Eu nunca tinha segurado um terço na vida. Achava aquilo coisa de velho. Mas ali, naquela hora, com a cabeça doendo e o coração sangrando, eu só consegui estender a mão. Ela começou, devagar, com voz baixa, firme. Pai nosso que estais no céu. Cada palavra era como um pano passando dentro do peito, limpando o que estava podre. Ave Maria, cheia de graça. Senti um calor nas mãos. A imagem parecia irradiar uma luz suave. Não era coisa dos olhos, era por dentro. Rogai por nós, pecadores. E ali, no meio da oração, eu chorei como criança. Chorei pela minha mãe, que rezava sozinha na cozinha e que eu zombava. Pelos funcionários que humilhei, pelos gritos, pela frieza, pelas piadas sujas. Chorei por ter quebrado a imagem, por ter achado que Deus era só enfeite. Chorei por mim. Quando terminamos, Elisandra segurou minha mão com força. O Senhor já te perdoou. Agora você que precisa se perdoar. Antes de sair, ela olhou para a imagem, fez o sinal da cruz e deixou a última frase. A senhora nunca te odiou, seu Renato. Ela só estava esperando você voltar. E foi embora. Recebi alta do hospital numa sexta-feira à tarde. O médico disse que o corpo estava bem, os exames estáveis, mas que eu devia cuidar da mente, da alma, procurar apoio. Ele usou a palavra espiritualidade e, por reflexo, meu orgulho quase bufou por dentro, mas só por um segundo. Na verdade, eu sabia que o que tinha acontecido comigo não era só estafa, nem pânico, nem estresse, era outra coisa. Era resposta, era cobrança, era misericórdia. Saí do hospital com o terço no bolso e a imagem que Elisandra deixou na sacola, enrolada numa toalha. Peguei um táxi e fui para casa. Quando a porta do meu apartamento se fechou atrás de mim, senti um silêncio que não era paz, era peso. Cada móvel me lembrava quem eu fui. Cada quadro, cada objeto caro, cada garrafa de vinho na adega, tudo era eco de um Renato que não existia mais. Um homem cheio de si e vazio de tudo. Fui até o quarto. Sentei na beirada da cama, olhei para o armário de vidro onde eu guardava meus relógios caros, as pulseiras de ouro, os perfumes importados e me perguntei, para que tudo isso agora? Tentei comer, não desceu. Tentei ligar a TV, nada fazia sentido. Abri o notebook e as notificações do e-mail da empresa pipocavam. Cobrança de reunião, números da semana, agenda de alinhamento. Fechei. Ali, sozinho, na escuridão daquela casa moderna e gelada, eu percebi uma coisa. O mundo que eu construí não me servia mais. Mas o que fazer com isso? Acordei no dia seguinte com o rosto inchado de tanto chorar em silêncio. Fiquei horas andando de um cômodo para o outro, até que o impulso veio forte, como um empurrão por dentro. Vai atrás dela. Peguei o celular, procurei o contato da loja onde Elisandra tinha sido transferida. Liguei. Disseram que ela estava lá,
Peguei o carro. No caminho, a cidade parecia outra. O mesmo trânsito, os mesmos prédios, mas os meus olhos eram outros. Cheguei na loja. Entrei. Funcionários me olharam assustados. Sabiam quem eu era. Sabiam o que eu tinha feito. Elisandra estava organizando uma prateleira. Quando me viu, não se assustou, nem sorriu. Só me olhou com calma e esperou. Fui até ela com o coração na mão. Eu não estou bem, Elisandra. Não sei o que está acontecendo comigo, mas eu precisava ver você, falar com você. Ela me ouviu em silêncio. Me levou até o fundo da loja. Lá fora, no beco, me perguntou: o senhor quer continuar vivendo como antes? Balancei a cabeça. Não, não queria. Então vem comigo. Ela saiu do expediente mais cedo, me guiou até um bairro afastado. Subimos uma rua de paralelepípedo até uma igreja simples, pequena, quase escondida, com pintura descascando e sininho pendurado na entrada. Aqui é onde eu rezo. Entramos. O lugar era humilde, com bancos de madeira gastos e vitrais antigos, mas tinha um cheiro de paz no ar, um silêncio doce. Lá na frente, num altar, uma imagem grande de Nossa Senhora Aparecida. Ela me olhou. Quer falar com ela? Sentei no banco da frente. Não ajoelhei. Ainda não tinha força para isso, mas baixei a cabeça. Comecei a falar baixinho, não com fórmulas, com verdade. Eu quebrei tua imagem. Zombei da tua presença. Humilhei tua filha. Joguei tua lembrança no lixo. E mesmo assim, tu me olhou com misericórdia. As palavras vinham engasgadas. Eu me achava forte, poderoso, mas bastou um sopro para eu cair. Um sopro teu e eu caí. Olhei para cima, os olhos da imagem pareciam me atravessar. Eu não sei como voltar, eu não sei nem por onde começar, mas se a senhora ainda quiser me pegar pela mão, me leva, me mostra o caminho. E foi aí que pela primeira vez eu chorei em paz. Não de desespero, mas de rendição. E naquele banco de igreja, simples, pequeno, esquecido, eu senti o que nunca senti no meu escritório, no meu carro importado, no meu apartamento de luxo, a presença de Deus. Não um trovão, não uma luz, mas um abraço por dentro, um calor manso, como o cheiro de casa limpa, como o toque da minha mãe quando eu era pequeno e fazia febre. Elisandra sentou do meu lado, ficou quieta, e eu soube ali que a minha vida nunca mais seria a mesma. Voltar à empresa depois de tudo que aconteceu não foi fácil. Passei dias pensando se eu devia mesmo continuar à frente dos negócios. O homem que saiu daquele hospital não era mais o mesmo que gritava ordens pelos corredores. Eu sabia que alguma coisa precisava mudar. Não o trabalho em si, mas o jeito de viver dentro dele. Afinal, o problema nunca foi a empresa. Foi o coração de quem a comandava. Então, numa segunda-feira ensolarada, depois de semanas afastado, vesti uma camisa simples, deixei o relógio caro na gaveta, pus o terço no bolso e fui. Assim que entrei, o silêncio foi imediato. Os funcionários pararam. Me olharam como se tivessem visto um fantasma. Ninguém sabia como agir. Afinal, o Renato, que saiu de lá, foi o mesmo que expulsou uma funcionária por rezar, que arrancava adesivo de santo de crachá, que ria da fé dos outros como quem pisa num formigueiro. Mas aquele Renato ficou no chão do hospital. Respirei fundo, fui até a sala de reuniões, pedi para reunir todo o pessoal da matriz. Quero falar com vocês. Com todos. Em poucos minutos, a sala estava cheia. Olhares desconfiados, silêncio tenso. Fiquei de pé, o coração batendo forte. Eu vim aqui para pedir desculpa. De verdade. A sala ficou ainda mais quieta. Eu fui um patrão arrogante. Maltratei muita gente, humilhei, gritei, pisei na fé de vocês. Achei que Deus era fraqueza, que respeitar a perda de tempo, que a empresa era mais importante que a alma de cada um. Olhei ao redor, ninguém ousava piscar. Mas Nossa Senhora me mostrou que a vida pode virar de cabeça para baixo num segundo. E me fez entender que um lugar sem respeito à fé, sem amor, sem humanidade, não é lugar que vale a pena continuar. Alguns olhos começaram a marejar. O meu também. E é por isso que eu quero fazer uma reparação. Começando com alguém que eu tratei da pior forma possível. Elisandra.
Um murmúrio correu pela sala. Eu já fui atrás dela, pedi perdão, mas agora quero fazer diante de todos. Elisandra, você aceita voltar para a empresa? Ela estava no fundo da sala. Tinha vindo acompanhada da supervisora. Veio sem saber do que se tratava. E agora estava ali, com os olhos cheios d'água. Ela apenas assentiu com a cabeça, emocionada. Bem-vinda de volta, eu disse com a voz embargada. Aplausos tímidos começaram, depois vieram com mais força. Não de bajulação, mas de alívio. Algo novo começava ali. E eu não parei por aí. Naquela mesma tarde, pedi ao gerente que liberasse o refeitório mais cedo. Fui até lá, sozinho, fiquei parado no centro do salão, onde, semanas atrás, eu tinha jogado a imagem de Nossa Senhora Aparecida no lixo, como se fosse lixo também. Agora era hora de reparar. Com minhas próprias mãos, limpei um canto da parede, pus uma mesinha de madeira simples, cobri com um pano branco e no centro coloquei a imagem. Aquela mesma imagem, a de Elisandra, a que ela restaurou, a que ela me entregou no hospital. Acendi uma vela, pus um terço do lado e fiquei ali, olhando, em silêncio. Não tinha milagre acontecendo, nem uma luz descendo do teto. Mas dentro de mim, algo se acalmava, como se tudo tivesse voltando para o lugar certo. No dia seguinte, os funcionários encontraram o altar. Uns se emocionaram, outros estranharam, mas ninguém zombou, porque todo mundo sabia o que aquilo significava. Era como se aquela imagem dissesse: aqui e agora há espaço para a fé. E foi o que eu disse em voz alta dias depois, numa pequena reunião com os supervisores. A empresa continua com metas, sim, com excelência, sim, mas agora, acima de tudo, com respeito, com alma, com espaço para quem crê. Porque eu aprendi do jeito mais difícil que desprezar o sagrado é cavar o próprio buraco. Comecei a mudar meu jeito. Passei a escutar mais, a elogiar, a cuidar. Os funcionários começaram a sorrir de novo. O ambiente mudou e o altar virou um cantinho visitado com frequência. Gente ia lá no intervalo, fazia o sinal da cruz, deixava um pedido anotado num caderninho que Elisandra colocou. Até clientes reparavam e perguntavam: é permitido rezar aqui? É aqui, minha senhora, eu respondia. Rezar é bem-vindo. E todo fim de expediente, antes de apagar as luzes, eu passava por lá. Ajoelhava por 1 minuto e dizia só isso: obrigado, minha mãe, por não ter desistido de mim. Era um domingo à tarde quando resolvi fazer algo que vinha adiando há anos. Mexer nas coisas da minha mãe. Ela tinha morrido fazia 5 anos e eu nunca tive coragem de abrir o armário dela. Tava tudo ali, do jeitinho que ela deixou. As roupas simples, as caixinhas com documentos, os terços pendurados num cabide e uma Bíblia velha, gasta, com a capa soltando. Eu, que um dia chamei aquilo de lixo de crente, agora segurava com cuidado, como quem carrega uma herança. Sentei na cama dela. O quarto cheirava a passado, a saudade. Abri a Bíblia devagar. Dentro, além das páginas amareladas, tinha um envelope amassado com meu nome escrito à mão. Para meu filho Renato, quando ele precisar. A mão tremeu, o coração acelerou. Abri. Era uma carta. Meu filho, talvez um dia você encontre essa carta. Talvez demore. Talvez nem aconteça. Mas escrevo mesmo assim, porque mãe nunca deixa de acreditar. Você sempre foi um menino bom, mesmo com essa cascadura. Eu via no seu jeito duro uma dor que você não queria mostrar. E sempre rezei para que Nossa Senhora Aparecida te alcançasse onde ninguém mais conseguisse. Nem eu. Eu sei que você não acredita, que ri da minha fé, que acha que rezar é perda de tempo. Mas um dia, quando a vida te mostrar que dinheiro não abraça, que sucesso não cura, que status não consola, talvez você lembre de mim e da minha imagem azul em cima do fogão. Se esse dia chegar, se você estiver lendo isso agora, saiba que a senhora já te esperava. Ela nunca vai te forçar, mas nunca vai te abandonar. Eu entreguei tua vida nas mãos dela desde o dia que descobri que estava grávida. Rezei por você antes mesmo de te ver e continuei rezando quando você virou as costas,
porque amor de mãe nunca desiste. Eu te amo, e ela também. Com carinho, mamãe. A carta caiu do meu colo. Eu desabei. Chorei como criança. Chorei com soluço, com vergonha, com alívio, porque ali, naquela folha de papel amarelada, eu entendi tudo. Eu não fui salvo pela oração da Elisandra. Fui salvo pela fé da minha mãe. Ela plantou a semente. Elisandra só foi o regador que apareceu na hora certa. E Nossa Senhora foi o sol que fez tudo crescer. No tempo dela, no jeito dela. Ajoelhei ali mesmo, com um envelope na mão. E do lado da carta, caído dentro da Bíblia, vi uma imagem pequena, antiga, de Nossa Senhora Aparecida. Era quase idêntica à da Elisandra, mas mais gasta com a tinta desbotada. Era a que minha mãe usava na cozinha. Peguei a imagem com as 2 mãos, como quem segura um pedaço da alma de alguém. Beijei e disse baixinho: a senhora nunca me abandonou. No dia seguinte, fui para a empresa mais cedo. O altar no refeitório já era conhecido por todos. Gente que antes escondia a fé, agora rezava em silêncio ali. Tinha flores, bilhetinhos, até um copo d'água colocado por um estagiário, como a mãe dele fazia em casa. Peguei a imagem da minha mãe e coloquei do lado da imagem da Elisandra. 2 tamanhos, 2 histórias, um mesmo amor. Chamei a equipe para um recado rápido. Essa aqui, mostrei a nova imagem, era da minha mãe. Aquela que eu nunca escutei, que eu tratei como se fosse do passado, mas que rezava por mim todos os dias. E eu só descobri isso agora. Silêncio total. Então, se hoje tem altar aqui, é porque uma mulher simples, de fé firme, rezava com os joelhos no chão, enquanto eu me achava gigante. Todo mundo aplaudiu. Não como plateia, como família. Voltei para o meu escritório. Sentei na cadeira, olhei pela janela e entendi. A fé não começa quando a gente sente. Ela começa quando alguém reza por nós em silêncio. E ali, com o coração leve, eu prometi. Eu vou continuar. No meu jeito, no meu tempo, mas com ela, sempre com ela. Porque com Nossa Senhora Aparecida, toda queda é só o começo de um recomeço. Se esse relato tocou seu coração, deixe o seu amém nos comentários, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Porque quando Nossa Senhora Aparecida entra, ela transforma tudo.